Olá, você está ouvindo a segunda temporada do Store Podcast, onde a sua experiência cria história. Eu sou o Nandão do Sempre Basquete e estou ao lado do Always Learning, o Will Coast. E aí, Nandão? E aí, meu povo? Como é que tá todo mundo aí? Tá tudo bem? Como sempre, dizer que é um prazer estar ao lado desse gigante homem chamado Fernando Ferreira. Esse é o Fernando Ferreira. Vulgo Nandão, né? Com essa voz um tanto quanto macia, mas ao mesmo tempo potente. Eu ia falar veroz? Feroz. Vocês me entenderam, né? Porque eu perco um pouco até meu vocabulário ao lado desse grande homem. É um prazer estar aqui, Nandão. É um prazer estar com todo mundo. E segue como é que vai ser hoje aí, Nandão, pra gente. Bora pra resenha. Antes de mais nada, aquele recadinho pra quem ainda não segue o Store Podcast. Senta o dedo no like e comece a nos seguir para receber as notificações sempre que o episódio for ao ar, no Spotify ou no YouTube. O Store Podcast conta com apoio cultural da UNOESC FM e Real Time Vídeos e Produções. O Bloco 2 tem o apoio cultural da Decorare, uma realização Sempre Basquete e Always Learning. E para escrever a história de hoje, convidamos esse cara que traz a música como inspiração para sua vida. O cirurgião dentista, doutorando em plantodontia, músico profissional e grande cotado para ser a próxima estrela dos palcos do Brasil e do mundo. Wilton Zimmermann, seja bem-vindo ao Store Podcast. Olá, moçada, olá Will, Nandão, olá a todos. Quero dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Eu que sou ouvinte, né? Já ouvi alguns episódios de vocês, sempre muito legal, contando histórias de pessoas, né, das diferentes áreas. Eu acho muito interessante isso, né? E ao mesmo tempo trazendo conhecimento, que eu acho que sempre é importante. Então, prazer imenso estar com vocês aqui, com toda a equipe. Maravilha, Wilton. O prazer é todo nosso, né? Faltava um músico e a gente trouxe um cara que é brabo, né? Sabe tudo. Aqui, ó, tem depois a galera vai, fiquem atentos no nosso Instagram que vai rolar os cortes e tal. E algumas coisinhas que, não que os outros convidados, né, não tiveram um carinho, mas, ele trouxe aqui... Ganhou meu coração. Umas lembrancinhas pra gente, trouxe os CDs dele, do irmão dele, cara, sensacional. Novamente, muito obrigado, Wilton. É um prazer ter você aqui. Dá pra ver que vai ser uma conversa sensacional. Com certeza! No bloco 1, seguimos com o contexto histórico do nosso convidado, naquele bate-papo à vontade que caracteriza o nosso programa. No bloco 2, exclusivo para Spotify e YouTube, teremos o Senta Que Lá Vem a História, onde o nosso convidado vai trazer uma história real que marcou a sua vida. E no final, também exclusivo dos nossos canais, o bloco 3 com o Bate-Bola, que será uma rodada de perguntas para extrair informações do nosso convidado. Todos prontos, sobe a vinheta, Eliseu, e partiu pra resenha! E aí, Wilton, mais uma vez agradecer pela sua presença, né? Dando uma pesquisadinha na tua trajetória, no seu trabalho, na tua obra aí, eu fiquei bem entusiasmado em poder trocar essa ideia também. E aqui a gente sempre tem uma conversa de bastidores, né? A galera que tá escutando aí na rádio agora e vai escutar no Spotify, no YouTube, a gente sempre chega antes, conversa aqui e, cara, tenho certeza que vai ser um papo sensacional. E a gente começa sempre esse papo, viu, fazendo um resgate histórico do nosso convidado, né? Você já falou aqui pra gente que não é de Joaçaba. Então, como veio para Joaçaba? Primeiramente, para todos os ouvintes, da onde é a tua naturalidade em si e como é que veio parar aqui em Joaçaba, como é que se formou, né? Se adaptou ao espaço joaçabense. Pois é uma história interessante, porque eu sou natural de Passo Fundo, né? Sou passofundense, nasci, me criei lá. E em 2004 eu acabei vindo para Joaçaba em função da minha esposa, né? Porque minha esposa, ela é leiloeira oficial do estado aqui, a Fábio. E em 2001, 2002 ela começou a trabalhar nessa região. E aí o que acontecia? Eu ficava sozinha a semana inteira lá em Passo Fundo, ela trabalhando a semana inteira aqui, então começou a ficar desgastante, principalmente para ela, porque tinha estrada ainda, voltava toda semana, né? E retornava a Passo Fundo, vinha e retornava toda semana.
E aí a gente decidiu, como ela só podia trabalhar em Santa Catarina, já tinha assumido essa região, e eu, como cirurgião dentista, para mim ficava mais fácil me adaptar. E a gente veio para Joaçaba daí em 2004, né? E dificilmente sairei daqui, porque amo essa cidade, adoro, né? A gente se adaptou muito bem aqui, tenho 2 filhos joaçabenses, 2 meninos, né? E desde então a gente fez a vida aqui em Joaçaba, e é onde a gente, graças a Deus, é muito feliz. Bacana. Quando você fala assim que se adaptou bem em Joaçaba, quais são os pontos que você fala assim, putz, aqui é realmente um lugar bacana de se morar, assim? Eu sempre digo que Joaçaba é uma cidade diferente, né? Eu acho que, principalmente assim, Passo Fundo é uma cidade bem bacana assim, para se morar. Eu gostava bastante de morar lá, né? Quando eu vim para cá, eu já tinha vindo há vários anos atrás fazer show aqui em Joaçaba, mas aí na época eu tocava com uma banda que era muito conhecida no Sul, que fazia sátira com música gaúcha, que era o João Cadela e Grupo Canil. Muito bom. João Cadela e Grupo Canil. Muito bom. Na época era uma banda que fazia muito show no Brasil inteiro. Tinha disco pela City, que é uma gravadora importante do Sul, tinha o disco era pela RBS, então tinha uma difusão muito grande, era um trabalho popular, então a gente fazia muitos shows. Só que você vinha, você tocava, no outro dia já estava tocando num outro lugar, e assim era a vida. Era a vida de rockstar. Vamos dizer assim, que um trabalho regional, mas que tinha bastante... A gente fazia muita feira, fazia show para Shell, para Petrobras. Então, às vezes, ficava 30 dias longe de casa fazendo show todos os dias. Louco, todos cara. os dias, Vida né? de artista mesmo, assim. Eu comecei a tocar com 6 anos, com 14 eu me profissionalizei, né? E aí, logo em seguida, eu comecei a tocar com esse grupo, né? E então, minha vida começou assim, já desde cedo na estrada. E voltando ao assunto de Joaçaba, né, Passo Fundo é uma cidade culturalmente interessante, assim, com uma cena musical, de arte muito interessante. Como isso sempre foi muito presente na minha vida, quando eu vim para cá eu tinha um pouco de medo, cidade menor, né, não sabia como que era. Mas assim, o que mais me chamou a atenção foi justamente isso. Joaçaba é uma cidade pequena, com tudo que tem de bom de uma cidade pequena, mas com uma pegada de uma cidade maior, uma cidade que tem um teatro fantástico, que traz shows, que tem um povo, né? E quando eu falo Joaçaba, eu falo a região, né? Inteira, mas assim, nós temos uma região aqui culturalmente diferenciada, no meu ponto de vista. E quando eu cheguei em Joaçaba também, né, por exemplo, estava começando a faculdade de odontologia aqui. Eu acho que isso para mim também, como cirurgião dentista, foi muito bom. A UNOESC desenvolveu muito essa região. Eu acho que a UNOESC está, no meu ponto de vista, e que vi esse crescimento todo, principalmente na área de saúde, acho que a UNOESC teve um papel muito importante também nisso. Sem né? dúvida. Então isso me chamou muito a atenção na época, e aí para fazer amizades, sabe que gaiteiro, né? Músico gaiteiro, porque nesse sentido a gente tem facilidade em fazer amizades, né? Então logo a gente foi fazendo vários amigos. Hoje eu diria que tenho irmãos aqui em Joaçaba, né? O próprio Alex, né? Que tio Alex. Fez a ponte aí pra gente participar do podcast, né? Mas assim, isso tudo foi facilitando, e a própria clínica, né, que hoje a gente trabalha, ela deu muito certo desde o início. Um planejamento que a gente tinha para 5 anos, em 2 anos aconteceu. E as coisas foram andando, a gente foi se adaptando muito bem, mas eu acho que muito em função disso, do que é Joaçaba, essa cidade super interessante aí, que quem vem de fora, os amigos aí, a gente tem muitos amigos que vêm visitar aqui, inclusive artistas, né? A gente já teve a oportunidade de receber vários artistas em casa, e eles têm a mesma percepção, uma cidade assim com uma pegada, de certa forma, até, entre aspas, europeia, assim, né? Culturalmente muito desenvolvido. Eu acho que isso é muito interessante. Eu estava até conversando semana passada com alguns amigos que trabalham nesse setor aqui na região,
E foi bem legal que até um deles falou assim, cara, é muito louco porque você pega Luzerna você tem um polo mais realmente alemão, tal. Você pega algumas cidades da região, elas são mais caracterizadas por uma condição, uma raiz étnica mais clara, vamos dizer assim, né? Sim. Porém, contudo, Joaçaba, você não tem essa manifestação. Isso é muito legal, né? Porque é muito louco, porque é um ponto no meio de cidades menores que tem essa condição étnica cultural um pouco mais enraizadas, na qual Joaçaba não apresenta. Então você, mesmo sendo uma cidade relativamente pequena, dentro dessas é a que mais apresenta diversidade cultural e étnica até também. Por exemplo, uma surpresa pra mim foi o Carnaval de Joaçaba, né? Sim. Nossa, pra mim também, cara. Quando o pessoal me falava, não, Joaçaba é um dos melhores carnavais do país. Eu achava que seria tipo meia dúzia de gente ali, bloquinho, olha lá. A galera vestida de alemão, eu ficava duvidando e achando os caras tão malucos, né? E aí a primeira vez que foi logo em seguida, logicamente, porque eu tava curioso, e a gente foi no carnaval aqui, a gente ficou maluco, senão isso não pode acontecer aqui, né? Sim. Como é que o carnaval desenvolveu tanto assim em Joaçaba, né? Numa cidade do interior, que na minha cabeça não tinha ligação nenhuma com o samba e tudo mais, né? né? Tem essa também, tem essa coisa do sul e o samba talvez não se combinem tanto, teoricamente, né? Mas eu acho que tem muito a ver com isso, essa cidade que muita gente veio de fora, ela recebe muito bem, é muito hospitaleira, né? Sim. E como você falou, né, Will, acaba tendo uma variação, uma variação étnica, né, assim, muito importante. Eu acho que isso é bem bacana. É uma coisa que não é qualquer cidade, comum, eu acho né? que... Surpreendente. Surpreendente. Eu participei de um carnaval aqui, foi em 2020, antes da pandemia, e cara, na hora que eu vi o carro abre alas da escola, eu falei assim, meu Deus, acho que eu tô na Sapucaí. Eu não esperava por aquilo, eu fiquei realmente, arregalei os olhos e falei, ô louco. Eu tive a oportunidade de desfilar com a minha esposa, né, na Portela, queria muito sentir aquela sensação da bateria ao vivo ali, eu como músico, né, e realmente, eu até comentei com uns amigos lá, olha, até o pessoal deu risada, né, mas assim, eu disse, olha, claro, não dá pra comparar em termos de número, mas assim, Joaçaba é um mini Rio de Janeiro em termos de carnaval, assim, né? É difícil acreditar, quem não vivenciar aqui é difícil acreditar. Né? Justamente. Cara, Vilton, assim, é muito marcante o quanto você tem esse link com a música, né? Esse link artístico. Você falou que começou aos 7, aos 14, profissionalizou. Nos bastidores você falou também que a música foi uma ferramenta importante na sua formação profissional, né? Como cirurgião dentista. Cara, eu queria que você explanasse pra gente, eu trouxesse numa condição histórica, realmente o quanto a música, ela te ajudou no percurso a se formar um cirurgião dentista, e também o quanto a arte, que a gente pode dizer isso, ela fez com que você se tornasse um profissional melhor. Ainda mais o profissional que lida com gente, né? Que eu acho que precisa ter um nível de sensibilidade mais apurado em si. Não que as outras pessoas não lidem com gente, mas a gente está lidando diretamente no front, né? Como é que isso funciona na tua visão, assim? Eu acho que tem, assim, influenciou diretamente, né, a minha vida como um todo, eu acho, e a minha vida como hoje cirurgião dentista, como profissional, né, porque, como você disse, né, a gente colocando num contexto histórico, né, da minha história, eu comecei a tocar com 6 anos, então eu não me lembro antes do acordeon. Pra mim, a minha vida inteira eu toquei acordeon, né? Com 5 anos eu me lembro que eu vi o primeiro acordeonista assim ao vivo tocando, e aquilo mudou assim a minha vida, porque eu visualizei aquilo, eu disse, eu quero fazer isso aí também. E aí conversei com meu pai na época, a família não tinha muitas condições, mas em uma semana, 2, o meu pai apareceu com um acordeon, porque meu pai era maluco por gaita, a gente chama de gaita, né, lá no Rio Grande do Sul, né, aqui no Sul também. E quando ele apareceu com o acordeon, desde então eu aprendi a tocar, ele arrumou um professor lá, e isso teve sempre no contexto da minha vida. Mas falando o que influenciou na profissão,
Com 14 para 15 anos eu comecei a tocar profissionalmente. Na verdade, eu comecei a tocar profissionalmente até antes, porque eu tocava nos grupos de dança, nos CTGs lá, e eu já ganhava para tocar nesses grupos com 12 anos. Já fazia uma graninha já. Já, e para mim me ajudava, como a família também não tinha tantas condições, assim, então para mim aquele dinheirinho era importante, fazer minhas coisas e tudo mais, né? E aí, a partir dos 14, eu comecei aí a tocar, vamos dizer, de uma forma bem profissional, né? Como eu disse, começou tocando a em participar grupos. do Canil. Um pouco antes eu comecei a tocar no Recanto Nativo, que é o bar do Oswaldir e Carlos Magrão, que foi uma dupla famosa aí no Sul. Famosa, agora já separou, mas enfim, estouraram com Querência Amada e outros sucessos. Eles tinham um bar em Passo Fundo e eu comecei a tocar no bar deles. Quando eles viajavam para fazer os shows, nós fazia a banda da casa lá, né? E isso eu tinha 14 para 15, aí o pessoal me viu tocando lá e aí me contratou pro Grupo Canil. Aí sim. Eu achei sensacional esse nome. Inclusive, todo mundo tinha apelido de cachorro, né? e o meu apelido era Bilu, e muita gente até hoje me chama de Bilu. Né? Qual que seria o seu apelido, João? Fala pra mim. O Macê. Muito bom. Vou só linkar aí com vocês falaram do João aqui, o pai do João, que aí depois eu coloquei em 97, a gente começou uma história com meu irmão junto, né? Que também se formou em função da música, né? Que eu ia falar, inclusive, sobre isso, linkar isso, porque eu paguei minha faculdade aí com a música. Que legal. E a história é totalmente diferente, porque eu demorei muito tempo para me formar, porque eu precisava ir pagando, trancava... Precisava sair pra tocar. E tinha matérias que eu não conseguia acompanhar, porque pegava, por exemplo, quinta e sexta, aí eu não conseguia ter presença, porque eu tinha que estar viajando, né? Aí com a ajuda de colegas, de professores que entendiam as condições, a gente foi levando, mas isso se estendeu muitos anos, e eu demorei muito para me formar. Eu ia falar o pai do João, né? O Juninho tinha uma produtora em Passo Fundo, isso em 97, 98, que a gente lançou o primeiro álbum que eu e meu irmão lançamos juntos, que é um álbum até que foi produzido pelo Marcelo Birk, que é o autor do Amigo Punk, daquela música Eu, do Pato Fu, que faz parte da história do rock gaúcho, e ele que produziu esse disco, que é o Sem Motivos para Sermos Normais. Tá nas plataformas aí digitais, né, esse disco. E na época a gente lançou um clipe chamado Jonas Carneiro, que é uma música assim que fala de crítica social, compaixão. Boa. E o Juninho, as edições desse disco foi feito, era Real Time, eu acho, né, João? Até hoje. Real Time até hoje. Aí, ó, perdurou durante o tempo. E nós fizemos um show lá acho que na inauguração da Real Time, lá em Passo Fundo, com a Bilu Bidu. Olha aí, cara. Olha o link, né? Demais. Mesmo? E eu reencontrei o Juninho aqui, o Juninho é paciente hoje da gente ali. E aí eu tava chegando aqui, o Alex, o filho do Juninho vai estar aqui. Eu disse, olha só o link, né, que faz pra vida, né? Você tem que tirar uma foto depois. É uma loucura, né? E isso é muito legal, mas diretamente o que influenciou foi isso. Eu consegui talvez melhorar a minha condição, né, como... me formar em função da música, porque a música que acabou financiando uma parte, eu queria fazer odontologia também, não sei explicar muito por que eu direcionei para odontologia. Eu queria estudar, porque eu estava um pouco cansado, como eu comecei muito novo. Quando chegou ali, eu tinha 17 para 18 anos, eu estava um pouco cansado daquela rotina de ficar fora de casa direto. Aí vinha os shows com a Shell, com a Petrobras, aí ficava 30 dias, um dia em cada cidade. E eu era muito novo, né? E isso acabou me cansando. Eu pensava, quero estruturar um pouquinho mais, ter uma família, quero estudar, fazer alguma coisa. E na época, eu gostava da área de saúde, assim. Fiz um vestibular, na época não tinha para medicina na metade do ano, e eu pensava em fazer medicina até. E aí fiz para odontologia,
fiz o vestibular e fui pro Rio de Janeiro fazer uma turnê de 15 dias no Rio. A gente tava tocando no Rio Centro. Caraca, que legal, uma cara. feira lá, né? Com essa mesma banda, o João Cadela, o Grupo Canil lá. E aí a gente tava na feira lá, deu o resultado, meu pai ligou, você passou aqui. E agora? Vai acabar com essa bagunça aí ou não vai? Não, mas o pai não queria, na verdade, que eu fizesse, porque ele tinha muito medo por causa da questão financeira, como é que a gente vai pagar? Ele é apavorado, não tem condições, odontologia, né? Caro. Eu disse, pai, eu vou fazer, quero fazer, o senhor não se preocupa que eu vou dar um jeito, vou me virar. Que na verdade foi uma grande loucura, não tinha nem noção onde que eu estava me metendo, né? De questão financeira e valores e tudo mais. Mas hoje, olhando para trás, acho que foi uma decisão certa, acho que acabou dando tudo certo. E eu acho que esse tempo que eu levei para me formar e esses perrengues que eu acabei passando aí na vida, eu acho que acabou deixando hoje um trabalho mais humano. Eu acho que a música, ela acaba desenvolvendo várias coisas, desde a sensibilidade, a própria habilidade manual. Eu acho que me facilitou muito hoje. Eu sou cirurgião, então... Olha só, que legal. Eu opero com muita facilidade com as duas mãos em função do acordeon. É quase que uma música, né? Sabe, cara, às vezes me perguntam, o que tem a ver odontologia com música? Mas tem muito a ver, porque odontologia, de certa forma, você trabalha com escultura, com reconstrução, com arte, né? Sim. Então, de certa forma, tem um link muito forte, né? E a habilidade manual, principalmente, foi uma coisa que me ajudou muito, assim, nas práticas me ajudava demais, assim, na faculdade, acho que me ajuda até hoje. Então, tem um link total aí, né? Putz, animal. Perfeito. Esse é o Store Podcast, onde a sua experiência cria história. Eu sou o Nandão, tô aqui com o Will, hoje recebendo o Vilton, também conhecido como Bilu. Grande Bilu. Vilton, quando que começou a carreira com o seu irmão, Vilton e Norton? E também conta pra gente, traz pra gente aí esses prêmios que vocês já ganharam, que estão concorrendo, esse expoente da música aqui do sul do Brasil. Pois é, a gente começou em 97, aí fazendo shows, porque o que aconteceu? Quando eu saí do João Cadela e Grupo Canil, né? Aí eu briga no morri Canil. disso até amanhã. É uma história maluca, né? E na época isso fazia muito sucesso, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Cheguei a gravar LPs, né? Na época era LP, fita cassete, vendia nos shows, né? Que legal. Que massa. Uma história assim, que hoje a gente relembrando, né? Pena que a gente tem poucos registros, tem alguns registros, mas na época não tinha celular pra você ficar filmando isso. Com certeza, se tivesse, nosso amigo Vilton não estaria agora. Nesse momento, a gente estaria como, né? Fazendo uma entrevista pra Fátima Bernardes, né? Não pra gente aqui, né? Certeza. Falando lá no Fantástico, né? O tempo que lá do... Como é que é? João Cadela e João Cadela. É uma coisa maluca, né? Até na Xuxa, né? A gente louco! Você tocou na Xuxa? Meu Deus do Nossa, céu. imagina... CD. Sabe o que eu imagino nessa banda? A Rita Lee, a galera desse naipe assim, tá ligado? Deus me proteja. Vocês tinham algum figurino nessa banda, cara? Cara, a gente na época até, de certa forma, causava até um pouco de polêmica, porque na época, como a gente trabalhava com sátira em cima da música gaúcha, a gente desde aquela época já misturava rock, samba, né? E era um som muito popular, assim, com essa mistura toda, né? E a gente tocava de bombacha, mas na época a gente não usava bombacha com bota, por exemplo. E isso no Rio Grande do Sul era complicado. Ofensa, né? Ofensa. Nós ia tocar em rodeio com bombacha e tênis. Então isso... Bombacha e Mizuno. E a gente acabava fazendo muito show em feiras, né? Também fizemos muitos rodeios no Rio Grande do Sul, era uma coisa muito forte. Mas sempre dava polêmica na época, disruptivo demais pra galera, né? Né, meu? O cara tá como? Não tá usando a bombacha, né, meu? Usava bombacha, mas não usava aquele figurino tradicional, né? Que pilchado, usava, né? Meu, ele não tá pilchado, meu. O bicho pegava às vezes, né? Mas era legal porque era diferente. Então, no contexto da época, acabou fazendo bastante sucesso. Tocou muito em rádio, né? Imagina que o João Cadela, na época, vendia... A gente lançava os discos pela City, né? Que era uma gravadora. Até hoje é uma gravadora importante do Sul, mas na época tinha uma força maior ainda. Vendia, que a gravadora falava, em torno de 25 mil cópias. Caramba!
É muito disco pra época, né? E assim, a mídia, lógico, depois que foi pra RBS, a mídia, né, no sul todo aí, impulsionou mais. Mas antes dessa mídia, a gente fazia divulgação em rádios. Cada lugar que você chegava, ia na rádio, dava entrevista, divulgava o disco, né? Então vender 25 mil na época era bastante. Cara, eu penso nisso na época, né? Você tá falando, porque hoje tem toda essa questão da rede social, de toda essa comunicação integrada. Era muito diferente. Né? Cara, então, e detalhes, você precisava vender o disco. Não é um Spotify que você tem a conta e que você vai lá e acessa e escuta. E você tem um algoritmo também te impulsionando a consumir o disco, né? Sim, exatamente. É totalmente diferente. A pegada é outra, né? Hoje com o Vilton e com o Norton aí, né? A gente sabe, porque a gente hoje direciona, já fazem alguns anos, o nosso trabalho para redes sociais, porque a gente não tem interesse, né, no primeiro momento, de fazer shows por causa do nosso tempo. Meu irmão é professor, mora em Passo Fundo, então hoje a gente se dedica a compor, gravar, né, e jogar para as redes sociais. E aí a gente faz muita live, né, para divulgar aí o trabalho e tal, né. Mas a pegada é totalmente diferente. Na época a gente dependia de show para divulgar o trabalho. Sim. Né? Então era o show, boca a boca, tocar na rádio, né? Então era outra pegada, outra história, assim. A gente que viveu, né? Eu fiz dia 17 que passou 50 anos, né? Tá novinho, rapaz. Então meio século. Então a gente que viveu todo aquele, né, a era ali do LP, né, da fita cassete, e hoje vê... Quando veio o CD deve ter sido um negócio assim foi totalmente uma coisa fora, né? Totalmente, né? Pendrive, né? Nossa! Uma coisa que é interessante aqui, Nandão, que eu vou pegar um gancho aqui, cara, tu falou da cultura, sabe? Aquilo ali me marcou legal, porque o fato de ser uma avença à cultura, né? O Nandão colocou, foi disruptivo nessa condição. Eu acho que linka muito desde aquela época, querendo ou não, acho que um pouco da dimensão que o projeto tomou foi por ter feito algo um pouco fora do padrão, né? Eu acho que sim, acho que sim. Mesmo lá quando era popular e a gente fazia pensando... Na verdade eu era um músico, né? Tinha toda uma produção por trás na época, mas assim, o trabalho era direcionado à venda, né? Totalmente diferente do nosso trabalho com o Norton, desde a Bilubidu, que a Bilubidu foi a primeira banda que a gente lançou para aproveitar o nome que a gente tinha. Sim, foi no embalo. Do João Cadela, né? Porque é o canil. O canil completo, né? Mas são histórias engraçadas. Hoje a gente acha engraçado, mas na época para nós era muito normal isso, né? Sim. E eu até ia contar, porque meu irmão entrou no meu lugar no João Cadela, quando eu saí, porque eu não conseguia mais conciliar os shows e a faculdade. Chegou no momento que eu tinha que decidir uma coisa ou outra, porque a banda tinha muitos shows. Daí eu comecei a fazer o quê? Bar, né? Em dupla e tal, pra fazer bar, pra poder conciliar com a faculdade, porque daí eu conseguia colocar as datas. Deixa eu pegar um gancho assim, só Pode pra... ficar à vontade. Em que momento? Porque era uma banda, querendo ou não, conhecida numa condição regional, estadual aqui, certo? Pô, Rio de Janeiro, Xuxa do Sul inteiro. Por que você chegou no momento e falou assim, cara, eu vou seguir a vida acadêmica, profissional e não a de músico? Por que teve Que momento você criou esse diagnóstico pra fazer essa escolha, cara? Cara, eu sempre pensei em estudar desde muito cedo. Eu queria estudar. Na minha cabeça, eu precisava estudar. Sempre isso foi muito claro pra mim. Se não fosse odontologia, seria outra coisa. Eu queria ter uma graduação, queria ter uma história acadêmica, vamos dizer assim, né? Legal. Então isso desde pequeno, o meu irmão mais velho, minha irmã não se formaram, e eu pensava, não, eu quero mudar essa história, quero estudar. Meu pai estudou até a 4ª série, né? Então eu pensava muito nisso, quero mudar essa história aí. E aí, de repente, aos 17 anos, eu vou fazer uma faculdade. E aí, como eu tinha essa, vamos dizer assim, propensão à área de saúde, tinha essa aptidão, eu sempre gostei dessa área, né? Aí pensei em medicina, e aí como eu fiz o vestibular na metade do ano para odontologia e passei, disse, vou fazer um semestre para mim ver se eu gosto, e acabei gostando, e a gente tá até aí nessa história. Cara, acho muito legal que você traz, com 17 anos você ficou um pouco de saco cheio. E normalmente acontece completamente ao contrário com as pessoas, né? Porque os jovens, por exemplo, eles buscam
a vida adulta justamente para ter liberdade. Você com 17 anos já tava falando assim, meu Deus, eu já conheci coisa pra caramba e eu tenho talvez o discernimento pra saber que eu preciso de algo mais palpável, talvez. Não que a música não estivesse te dando as condições legais, acredito que sim, mas né, buscar algo diferente e sair um pouco dessa vida conturbada. Eu acho que como eu comecei muito cedo, também eu enxerguei que aquilo ali, acho que pra mim bastava, assim, né? Sim. Era muita loucura, muita vida de músico, e hoje ainda eu diria que os músicos são muito mais profissionais. Tem que ser profissional ou você tá fora do mercado. Com certeza. Né? Na época, não que não fosse profissional. A gente tinha uma estrutura profissional, tocava profissionalmente, só que assim, os músicos em si, na época, o pessoal não tinha horário. Eu sempre fui muito chato com o horário, desde sempre. Então, não tinha horário. Você marcava um horário para ensaiar, os caras chegavam uma hora depois. Era um horário para sair, o pessoal chegava uma hora depois para os shows. E isso sempre acabou me incomodando, de certa forma, né? Como eu disse, hoje é muito mais profissional as estruturas, mas na época a coisa andava mais à vontade, até porque você não tinha muitas opções de músicos. Então, quer trabalhar com músico bom, tinha que se sujeitar também a algumas coisas. Hoje não, hoje assim com a informação, né, com a internet e tudo mais, o nível hoje, né, você pega meninada hoje tocando um absurdo, né? Sim. Barreira de entrada tá maior, como dizia então o próprio Porter. mercado acaba selecionando mais, então vamos pegar os mais profissionais aqui. E eu acho que isso fez diferença nessa época aí. E aí com o Norton entrou no meu lugar, ele também já tocava acordeon por influência minha, e também porque precisava tocar, ele entrou no meu lugar na banda, né, quando eu saí, e aí chegou um momento que eu cheguei pra ele, Norton, ele também tocava violão, tava começando a tocar violão, eu disse, Norton, cara, eu preciso de você, preciso que você venha montar uma dupla comigo. A ideia da Bilu Bidu era uma dupla, porque daí quando ele entrou, ele virou Bidu. Muito bom. Não, é uma história maluca, né? Muito bom. E aí... E aí ele, Vilton, mas pra ele foi difícil, porque ele também tava começando a viver aquela história. Agora que eu vou conhecer o mundo, e tocando, e fazendo show, e, né, fazia as maiores feiras aqui do país, saía do palco, né? Que massa. Com uma certa estrutura toda por trás. E tudo que tá envolvido nisso, né? Vamos ser sinceros. Né? Meninada, não sei mais o que, aquela história toda. Né, meu, que lindo. Bem glamour, glamour, né? E ele tava começando aquela história. E eu disse, cara, vem tocar comigo aí, porque eu preciso conciliar os horários, e é você, vamos lá. E ele topou na época, né? A gente tem uma ligação muito forte, né? Isso foi em 96 para 97. Em 97 a gente iniciou o trabalho da Bilu Bidu. E o primeiro show foi como dupla, Bilu Bidu e banda. Só que nós reunimos amigos lá, porque os caras precisavam de uma banda tocando. E eu chamei uns amigos lá, daí era Bilu Bidu e banda, e a coisa deu tão certa, virou uma banda mesmo. Que legal. E aí virou banda Bilu Bidu, né? E a gente teve uma formação que tocou muitos anos juntos. Cara, né? Que massa. Então, uma história maluca. E aí, quando eu tive que tomar assim, a decisão daí pela odontologia, né, de uma forma mais intensa, para, né, me dedicar um pouco mais à odontologia. Aí a gente resolveu fazer o Vilton e Norton para não parar de compor e de gravar e lançar. E aí a partir daí começou essa história e a gente nunca parou. Eu diria hoje a música para mim e para o Norton é uma grande terapia. Eu acho que acho massa. E a gente nunca deixou de compor, de gravar, e tanto que a gente tem hoje como dupla a nossa obra hoje nas plataformas. Eu acho que foi lançado agora a última música, que é a Primavera, com a Carolina Froza, que é uma cantora paulista, que por coincidência morou aqui em Erval do Oeste. Olha só. Fez uma amizade muito grande, a esposa do Maurício Dollins, que é um humorista conhecido aí no Brasil, talvez o maior mágico do país. Hoje estão em São Paulo de novo.
E com essa música eu acho que é de número 53, 52, 53 em plataformas, Putz, né? que massa. E tem nós temos um planejamento de lançamentos até o final do ano que vem de músicas, né? Várias já prontas. Sem contar as que não saem, né? Que não divulgam. Porque a gente sabe que tem musiquinha que fica lá guardadinha. Tem. Nós teríamos hoje tranquilamente, né, mais uns 4 álbuns para lançar de composições assim. Caramba. Então a gente tem um planejamento a médio e longo prazo aí que a gente está lançando, tá fazendo. Acabamos de lançar essa Primavera com a Carolina. Agora na sequência a gente vai estar lançando uma canção que é minha e do Norto, que chama Espelho d'Água. Essa canção tem uma parceria com o PS Carvalho, que é um artista de João Pessoa. Então vem com uma pegada bem mais rock, uma pegada diferente. E quem produziu esse single, foi o Guilherme G, que é produtor do Ney Matogrosso, do Sérgio Brito. Louco. É um cara bem importante aí do meio. E que já veio, ele mixou essa música com a Carolina, agora produziu essa, e tem uma participação especial interessante, ela tem uma parte eletrônica, mas a batera quem gravou foi o Mário Fabre, que é o atual baterista dos Titãs. Vai ser lançado em novembro agora. Louco, velho. Vai ser lançado em novembro agora essa que canção. Bilu. Saiu do canil e foi pra cima, né? O cara é brabo. Sim, muito legal, cara. Muito legal. Vamos aproveitar, Vilton, que a gente tá terminando já esse primeiro bloco. E então fala pra galera onde que eles podem encontrar o som de vocês, conhecer mais sobre o seu trabalho. Faz o seu merchan aí que tá liberado agora. Hoje o Vilton e Norton está em todas as plataformas, né, digitais, em todas, Spotify, YouTube, Deezer, enfim, todas as plataformas. No Instagram também o pessoal pode nos encontrar, né, Facebook, enfim. E, logicamente, também o meu trabalho pessoal, né, que é a odontologia, que é o meu foco hoje, né, digamos, principal, assim como o do Norton lá, é a docência. Hoje a gente trabalha aqui na cidade já desde 2004 com a Odonto Vida, né, onde a gente está focado total ali, e com essa outra obra, esse outro trabalho paralelo, que é lançar música e fazer a nossa terapia, como eu sempre digo. Legal. Então, assim, ó, senhoras e senhores que estão escutando esse episódio aí no seu carro, na sua casa, entendeu? Você tem 2 opções. Uma, esperar esse episódio sair no nosso Spotify e no nosso YouTube na próxima quarta-feira, ou agendar o seu horário lá na Odonto Vida pra trocar mais uma ideiazinha com o Milton, entendeu? Sempre a gente troca uma ideia. Imagina que honra, né, cara? Um artista cuidando do meu sorriso, que loucura. Então você faz assim, marca um horário lá, entendeu? Escute os CDs, tá na plataforma do Spotify. E aí você já vai lá, igual como se fosse pra um show. Já ia pra... Olha aquela música lá, o que você tá pensando? O que você tava falando? Cara, isso aí é maravilhoso, tirar a dúvida da música com o cara que fez a música e quando, né, recebe um tratamento. Sabe que isso rola muito, assim, porque os pacientes sabem dessa história toda de música, então isso acaba rolando muito, esses bate-papos, e eu adoro, né? Então pra gente é muito legal. É legal, né? Pra quem tem medo da maquininha também, né? Na hora que ele acaba dá uma distraída, ele já faz um... Já usa de metrônomo. No ritmo do alta rotação. Que Exatamente. loucura, é isso? Você só falou dos prêmios rapidinho, só quero falar. Esse disco foi uma homenagem ao nosso pai, que é o Raízes Urbanas 2. Esse prêmio foi indicado ao prêmio Açorianos. Esse prêmio não, esse disco, né, esse álbum foi indicado ao prêmio Açorianos em 2019, que é o maior prêmio da música do Sul, que foi uma grande surpresa para nós. E esse ano a gente tinha lançado o Atemporal, que é esse disco que foi mixado e masterizado pelo Beto Neves, que já foi várias vezes indicado ao Grammy, ganhou o Grammy o ano passado com a Ivete, esse ano também ganhou. Esse disco, inclusive, teve concorrendo ao Grammy, não teve indicação. Louco, mas sério? Escrito pelo Beto Neves. Caramba, cara. E a gente recebeu daí uma grande surpresa, que foi a indicação ao Prêmio Profissionais da Música, que fechou a votação. São etapas, né? Primeira etapa foi indicado pelos próprios músicos aí brasileiros que fazem parte desse prêmio. Passou por uma etapa de votação e fechou dia 30, a votação popular, e agora acho que dia 17 ou dia 15 sai aí os finalistas do prêmio,
que é o Prêmio Profissionais da Música. Então a gente está muito feliz aí com esse momento. A gente nem esperava, né, ter essa repercussão, mas é um trabalho que tá muito legal, tocando em muitos lugares aí, inclusive no ESC aqui, que a gente se orgulha. Parabéns, tem cara. Tem até o nome do tio Alex aqui. Tá ali no meio, tá sempre. Alex com a gente aqui, ó. O Alex tem uma composição com a gente aí, o Alex participa de festivais com a gente, vai junto. Legal! Tio Alex! Que massa! Esse muito Alex bom. Aí, olha, tem história dele. A gente sabe bastante. Milton, vamos encerrando então o primeiro bloco do Store Podcast, onde a sua experiência cria história. E para quem está conosco no Spotify e no YouTube do Store Podcast, você continua ouvindo esse episódio que vai agora pro bloco 2. Para quem fica no caminho, um grande abraço e até logo. Até logo. E você que está conosco no Spotify ou YouTube está ouvindo a segunda temporada do Store Podcast, onde a sua experiência cria história. O bloco 2 é um oferecimento da Decorare e o Will vai falar pra gente como você pode prestigiar essa feira maravilhosa que tá acontecendo aqui em Joaçaba. Pô, Nandão, pra todo mundo aqui que escuta o nosso podcast sabe o quanto que eu gosto de arte, né? E é muito legal quando a gente tem um movimento desse acontecendo em Joaçaba, né? A gente falando aqui no nosso episódio sobre essa importância da diversidade cultural que Joaçaba traz. E é praticamente esse conteúdo, né? Esse core que a Mostra de Arquitetura da Decorare está trazendo, junto com o nosso amigo Thiago, que teve aqui. Tiagão, grande Thiago. No último episódio, né? Então tá bem legal, cara. A galera que tem ido tem gostado muito, não, porque eles fizeram um conceito totalmente integrado, né? Onde você entra lá no edifício Porto Real, sim, na rua Floriano Peixoto ali. Eles pegaram todos os 2 andares do edifício, que está até em construção, e fizeram uma condição totalmente integrada. Então você entra na mostra de arquitetura e você segue um trilho, um caminho, onde você vai passando por todas as obras dos arquitetos. E o mais legal disso tudo, que são arquitetos locais da região. Que legal. E ele vem com um conceito também de um viver cosmopolita, né? E o mais bacana, cara, é que você realmente consegue ver o que a gente tá falando aqui, essa diversidade cultural dos artistas, vou falar artistas locais, né, que são os arquitetos, numa mostra de arte, arquitetura e decoração nessa região, né? Sem contar que a Decorare, ela já tem esse viés, né, de movimentar essa condição aqui na região. Já aconteceu em Chapecó, tá acontecendo em Joaçaba, já aconteceu em Concórdia, vai acontecer em Gramado, vai acontecer no litoral. Sim. Então, assim, é um evento bacana que foi trago aqui para Joaçaba. Então, às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim, pô, falta mais movimento de arte, falta mais algumas questões que movimentem a cultura, e essa é uma baita oportunidade de a gente vivenciar a cultura local, né, no mais alto fino, na mais alta classe, porque realmente tá, assim, ó, excelente, sério, eu tive lá algumas vezes, tá excelente, parabéns pro Thiago, parabéns para todos os envolvidos também que tá fazendo essa obra acontecer, os arquitetos. E assim, gente, eu falar aqui também não adianta muito, vocês têm que ir lá, dar uma olhada e vivenciar o negócio, porque a experiência tá sensacional, assim. Não vou me esquecer do primeiro ambiente, que é o ambiente do refúgio. Eu entrei lá, Júlio Vilton, eu entrei lá e falei assim, moça, é o refúgio, eu quero ficar aqui, não quero nem continuar. Vou morar nesse lugar. Vou morar nesse lugar, porque até a arquiteta falava com a voz de refúgio. Entendeu? O cheiro era um cheiro de refúgio. Muito bem. A cor era uma cor de refúgio. Eu falei, meu Deus, tá sensacional. E esse era só o primeiro ambiente, sabe? Mas eu tô falando isso realmente pra não só dizer, pra realmente vocês vivenciarem que tá uma experiência muito legal. É uma mostra de arte, literalmente, e só indo lá pra prestigiar. Então tá sendo, vou repetir, Rua Floriano Peixoto, 224, no centro de Joaçaba, lá no edifício Porto Real. E começou no dia 27 de setembro e vai até o dia 31 de outubro. Vai ter mais condições de arte, vai ter amostra de arte, vai ter músico, vai ter desfile de moda. Então, cara, tá um pacote fantástico pra galera ir lá. Perfeito, então até dia 31 de outubro você tá convidado pra prestigiar a Feira Decorare. E se quiser saber mais sobre o Thiagão, é só entrar no nosso Spotify e YouTube, que é o organizador, o Thiago Freitas, e escutar o episódio com ele, o último episódio que a gente colocou no ar, que tá sensacional! E agora a gente dá sequência no nosso bloco 2, que é o Senta que lá vem a história, e o Vilton
o nosso grande Bilu vai trazer pra gente uma história. Eu pedi pra ele caprichar nessa história, porque imagina, né? O cara tá na estrada aí por anos, já deve ter acontecido muito coisa boa. E aí, o que você preparou pra gente? Pô, na verdade eu não tinha preparado, né? Essa te pegou de calça curta. Mas pensando então nessas histórias todas, né? Me vieram duas histórias na cabeça. Vou contar uma delas, que foi a gente fazendo show com o João Cadela. Né? E a gente tava fazendo show pra Shell em Curitiba. E tinha um show numa cidade vizinha, que era Paranaguá. E nós ia abrir o show da Sula Miranda. Olha só que legal. Faz tempo que eu não vejo isso. Daí tinha toda a estrutura da Shell, né? A gente fazia shows naqueles caminhões da Shell, que era um caminhão que ficava um dia em cada cidade, com estrutura de palco, camarim, tudo, era bacana. Mas esse show, como tinha a Sula Miranda, tinha o caminhão, né? E aí nós ia fazer o show num palco que eles montaram com a estrutura da Sula. Sim. E aí o que aconteceu? Antes de sair do hotel, como eu sempre fui muito chato com o horário, eu que ficava responsável de organizar os músicos lá, cobrar, ó, pessoal, tá na hora de sair e tal. E, apesar de muito novo, eu era muito chato com o horário já. Né? E o pessoal me deixava. E quando a gente foi sair do hotel, faltou um dos músicos, que é o Evandro Lazarotto, tocou depois de muitos anos com o Oswaldir Carlos Magrão, com o Sérgio Reis, tocava com nós guitarra na época, gravou esse disco atemporal, inclusive gravou com a gente agora, lembrando aí as antigas. E o Evandro ficou no quarto, tava dormindo lá e esqueceu da vida. E aí, ó, Bilu, vai lá e chama. Vai lá, acorda ou morde a canela dele. Chama lá o Evandro, né? E porque estamos atrasados já e tal. E daí eu saí meio bravo com a história, tem que chamar o outro lá. Daí chamei. Demorou e tal, e eu incomodando ele pra... Mas ele atendeu, pelo menos. Atendeu, pelo menos, mas daí demorou até ele acordar e não sei mais o que, o pessoal lá pressionando, né? E eu saí, entramos na van e quando tava, acho que uns 20 quilômetros longe lá, e Curitiba não é Joaçaba, tudo é longe. Caiu, nós indo pro show, já tinha saído um pouco atrasado, porque o Evandro tinha atrasado, e eu me lembrei que eu tinha esquecido a gaita no hotel. Meu Deus, logo ele. Logo chato, né? Porque eu justamente fui buscar o outro e daí saindo naquela pressão, eu esqueci. Na correria. Rapaz, isso tudo, daí tu imagina o estresse, né? O pessoal me incomodando aí. Eu, no fim, que paguei o pato, né? Sim. Tivemos que voltar no hotel. Isso aí, já tinha andado quanto tempo, mais ou menos? Fazia um bom tempo. Eu acredito que mais de 20, 30 quilômetros já. Tava quase lá. Chegando. Tivemos que voltar, pegar como é que ia, né, fazer o show sem a gaita, não tinha jeito, né? E aí voltamos, chegamos lá, atrasou o show da Sula Miranda. Então tu imagina, fui tomando mijada literalmente até Paranaguá. Chegamos lá, achei que tinha acalmado aí. Produção da Sula Miranda, no camarim braba. Meu Deus do céu. Vai até contar a história e conversei aqui. Nem contei, não. Fiquei quietinho lá, fiz o show. Mas deu tudo certo hoje, no final. No final deu tudo certo, mas até hoje me pegam no pé por causa dessa história, né? A Sula Miranda não pode ver o Bilu na frente. Não pode. Se vê o Bilu, ela chuta. Queria conhecer a Sula Miranda, ela mal trocou 2 palavras com a gente lá de brava. Bom, era a chance, né, de chegar Não, mas perto. assim, a gente entende, porque acontece, às vezes a gente vai jogar basquete e a gente esquece o tênis. Isso aí, cara, tá louco, já aconteceu, né? Imagina você sai da sua cidade, você chega na quadra do adversário, o cara olha e fala, pô, não trouxe o tênis. E aí você começa a olhar pro pé dos outros, né? São várias histórias, né? Essa foi uma das que eu lembrei, teve outra também, assim, várias que aconteceram, mas outra eu fiquei trancado dentro do banheiro, o show começando. Sério? Cadê o gaiteiro? Essa foi também, não sei se dá tempo. Manda, nós fomos fazer esse show até por coincidência, que foi aqui em Concórdia, nós fomos abrir daí com a Bilu Bidu um show da Acundum, que na época teve uma música que estourou, que era, acho que Maconhado, o nome da música dessa banda. Que era a Acundum.
Era um reggae. Isso, música... Só podia ser o reggae, né? Pelo amor de Deus. Só podia, né? E na época estourou essa música, né? Dessa banda, o Akundum, e nós fomos fazer a abertura do show deles. Sim. E aí, o que aconteceu? Tava lá, nós tava com tempo, a gurizada tava começando o show e tinha um instrumental de abertura que entrava a banda, fazia, eu entrava depois cantando a primeira música. Sim. E a gurizada foi pro palco e tal, e eu fui no banheiro. E eles começaram o show e eu fui sair do banheiro, a porta trancou, literalmente trancou. O instrumental com menos som. E os caras, caramba, cadê? E eu escutando o instrumental rolar, e na hora de eu entrar e não conseguia abrir a porta, e batendo na porta, o som alto, o pessoal lá, os holdings, o pessoal não escutavam. Certeza quase que alguém quebrei. falou, cadê o homem? Tá emaconhado, velho. Só Mas, pode. não, Esqueceu do com jogo. certeza. Fez uma broderagem com os caras da Akundum Ó, lá. é nós do corredor. E o meu irmão enlouquecido no palco já, e cadê o Vilton, cadê o Bilu e não sei mais o que. E aí eu já tava, acho que na segunda ou terceira volta do instrumental, o pessoal foi lá dentro e viu que eu tava trancado, aí arrombaram a porta e eu saí e fui direto pro palco tocando, né? Louco, Ah, o meu irmão só chegava perto de mim e perguntava, onde você tava, cara? O que você tava fazendo? Eu falei, cara, eu tava trancado no banheiro. Mas são perrengues assim que a gente passa aí na vida de músico, Nossa, né? Mas é coisa que a nem gente tudo não são esquece. flores, né? Nem tudo são flores, mas Lá no backstage não tem muito glamour. Ah, né? não tem glamour nenhum. Pior que ficar preso no banheiro é tenso, cara. Eu já fiquei preso nos banheiros já, eu já fiquei meio irritado, cara. Imagina, né? Não. Com o som rolando ali. Não, ainda. desespero total, né? E ninguém me escutava. Nossa, muito bom, E o cara. cara já ficou preso em algum lugar, né? Cara, agora eu não vou lembrar, mas com certeza sim, né? Isso sempre acontece. Sempre dá um problema. Porra. Não, só agora você lembrou, você falou desse negócio instrumental. A gente fazendo o show lá em Balneário, um mês passado, assim. E a gente falando, né? Começou, e era uma música específica pro evento, né? Pros 10 anos do evento. E eu e o Coy lá, e a gente cantando, né? Eu vou, guiado pela lua. Na hora que ele manda essa, assim, o DJ não me erra a passada e a música cai. E eu olho pra cara do Coy. Eu pensei na hora, falei, putz, é a primeira apresentação minha no Já show. dá, cara, No meio do refrão, o cara me dá um pau desse, cara. Aí eu cheguei no meio. E aí, galera, vamos todos juntos então. Eu vou. A galera você leva, né? Agora é capela, agora é com vocês. A galera olhando pra minha cara assim, ó. Tem que ter a manha, né? Tem que ter a Tem manha. que ter jogo de cintura, bicho. Não, Em cima do palco tem que ter carisma. Não, e aí? Senão já viu. Mas deu certo, né? Porque Esse que é o importante, no final dá tudo certo. eu falei, putz, azarento. É isso aí, tá? Com este relato que a gente encerra o bloco 2 e sem papo furado, vamos ao bloco 3, que vai exigir então do nosso convidado algumas reflexões sobre suas particularidades, desculpe, sua vida. Vamos lá então, pra finalizar o Store Podcast, a gente vai fazer um bate-bola com o Vilton. Vilton, como eu te falei lá nos bastidores, a gente vai fazer esse bate-bola, vamos soltar ali um cronômetrozinho de 24 segundos. Na pressão. Na pressão pura, é aquele negócio, né? Aqui não tem conversa. Se estourar o cronômetro, tem que passar a bola pro adversário. Aqui não tem adversário, mas não tem problema. Vai perder a posse de bola, hein? Beleza. Não vale ficar preso no banheiro. Não vem falar que ficou preso no banheiro, que a gente vai falar, mas cadê a turma do Akundum? Cara, isso deve ser sensacional. Eu acho que o Bilu estava maconhado, por isso que ele deu Tava maconhado, né? Depois escutem essa música aí, a Kundum deve ter nas plataformas. certeza, né? vou procurar já na sequência. Nunca mais esqueci. Eliseu, vamos colocar o Akundum de trilha sonora, o que você acha? Muito bom, tá preparado aí? Vamos lá, vamos ver. Não sei o que me espera, mas vamos preparar. É coisa meio capciosa, assim, é pra refletir, é sobre a vida, tá? Isso aqui é sobre a vida. Vamos trazer também umas perguntas sobre a carreira musical, enfim, mas vamos começando por uma. Maconhado ou Bilu? Bilu, Bidu. Brincadeira, tudo certo aí? Tudo certo. Então vamos, a primeira é fácil, vai. Qual foi a música que você compôs que você mais gosta? Que eu mais gosto, eu acho que é Atemporal. Atemporal é a composição minha, de um parceiro, acho que foi uma música que marcou a nossa vida. Do Norton eu gosto muito de Jonas Carneiro, acho que é uma música que marcou a nossa história, tocou muito no Sul, foi importante pra gente na época, né?
Perfeito. Atemporal. Maravilha. O próprio nome já diz que ela já tem... É o nome do álbum ou não? Eu estou me confundindo. É o nome do álbum, ele é um álbum em homenagem à nossa mãe, né? Sim. E essa música foi escolhida justamente por ela ser uma mulher sempre pra frente, Sim. realmente sempre foi muito atemporal e a gente pegou essa música específica pra ser o nome do álbum. Perfeito. Só uma condição, a capa aqui ela é bem colorida e tal. Por que ela traz essa condição? Essa capa, tanto desse álbum quanto do Raízes Urbanas 2, eles foram feitos, essa arte foi feita por para mim, um grande artista plástico, é um grande artista plástico, é o Adilson Guanabara, que morou anos aqui em Joaçaba, agora está em Florianópolis, que é um cara fantástico. Esse disco que foi em homenagem ao pai, que é o Raízes Urbanas 2, ele fez em cima de uma foto, a arte em cima de uma foto, logicamente com os traços deles, que é uma foto minha e do Norte, com o pai e com os nossos filhos. Que legal, cara. E o Atemporal, ele fez a arte, se tu abrir ele, depois um mapa, o quadro, são quadros, né, que ele fez, e aí a gente usou especificamente, foi encomendado, foi com essa temática do Atemporal mesmo, né, o nome do quadro da obra é Atemporal também. Então é um cara fantástico, vale a pena conhecer a obra dele. Caraca, eu imagino muito legal. Um mapa. Bem bonito, bem bonito. Na verdade, ele acaba te levando a várias reflexões, a várias interpretações, né? Ah, boa. Perfeito. Vamos lá para a pergunta número 2? Foi. Trazendo aí desse contexto musical nessa, hein? Se você pudesse escolher uma banda para formar, qual seria? Uma banda para formar... Essa aí é pra pegar, né? Eu acho que uma banda especificamente Beatles, né? Beatles. Beatles. Acho que seria uma boa banda pra mim tocar uma gaita. Imagina um Beatles com uma pegada com gaita. Seria legal pra caralho. Tem canções deles que traz assim, traz acordeon junto, né? Que eu acho que Beatles, na verdade, é referência acho que para grande maioria dos artistas, por causa dessa pegada deles de fazer um som muito experimental, de levar vários tipos de instrumentos, né, diferentes pro som deles. Eu acho que então, talvez por isso que seja a minha escolha. Eu acho que eles foram realmente são atemporais, vamos dizer aí, fazendo um trocadilho. Perfeito. Vamos lá para as perguntas mais agora reflexivas, hein? Número 3. Se pudesse mudar algo em você, o que seria? Se eu pudesse mudar algo em mim... Pô, eu tô com 2 jogadores de basquete aqui, eu ia ser mais alto. Falei pra minha esposa... Não consigo não olhar pra cara do menino ali. Queria ser mais alto, João? Não, ele gosta. João, tamo junto aí, né? Não gasta muito com tênis tudo, a roupa também. Faltou aí uns 10 centímetros, tava bom? Eu acho que no futebol também ia me ajudar. Você joga uma bolinha? Jogo. Minha grande paixão aí, tirando a música, é o futebol, com certeza. É Grêmio ou Internacional? Sou gremista, né? Não tem jeito. Aí, menino. Aí, viu? Tô sabendo aí, viu? É uma pena, né? Porque aqui é Corinthians, né, bicho? É Corinthians. Bora pra pergunta 4. Que conselho você daria para o seu eu do passado? Para o seu eu do passado... Puxa, essa é uma pergunta... reflexiva, reflexão, né? Tá rolando ali. Eu acho que talvez, em alguns momentos, buscar focar mais, né? Porque eu acho que em alguns momentos a gente da adolescência, principalmente, a gente acaba perdendo um pouco o foco das coisas, né? Sim. E eu acho que tudo que a gente consegue na vida e tudo mais está muito relacionado a foco e trabalho, né? Então eu acho que às vezes a gente perde em alguns momentos de evoluir e tudo mais por falta de foco, falta de você realmente trabalhar com mais efetividade, alguma coisa e tal. Se bem que eu sempre fui muito focado em tudo, mas eu acho que em alguns momentos, talvez se eu tivesse focado mais, né, talvez eu tivesse chegado em alguns objetivos mais facilmente. Sim, maravilha. Mais disciplina, né, cara? Eu acho que seria. Disciplina, talvez. E tem várias caracterizações de disciplina, mas uma que eu gosto é a disciplina... ela te dá liberdade
porque ela te dá uma consciência de fazer a escolha certa no momento certo. Perfeito. Entendeu? Então, isso é disciplina. Às vezes você saber que nesse momento eu tenho que tomar essa ação. E é engraçado isso, porque às vezes, né, as pessoas olham pra gente, ou para algumas pessoas, poxa, olha só, hoje o cara tá com uma estrutura, o cara chegou em tal lugar, né? E não veem, às vezes, o quanto de trabalho, esforço, né? E disciplina. De renúncia, né, cara? De renúncia, né? Também, eu acho que é muito isso. Com assim. certeza, para que você chegue, né, nos teus objetivos, ou, enfim, né? Ter uma vida melhor e ser uma pessoa melhor. Acho que tudo exige disciplina e foco, né? Exato. E trabalho duro. Não existe sucesso sem trabalho duro, né? Não tem Com atalho. certeza, com certeza. Vamos lá, mais uma perguntinha. Do que você tem medo? A medo, altura, né? Eu tenho muito medo de altura. Queria 10 centímetros a mais, mas vamos também, ficar com o pé no chão. Com o pé no chão, exatamente. Essa tava na ponta da língua. Né? Essa não tem. Eu sofro muito com isso, porque 2 meninos, né? Que querem, por exemplo, uns anos atrás, a gente foi pra Disney, né? Sim. Eles queriam andar em todos aqueles brinquedos e tudo mais. Vamos, né? pai. Mas Nem a pau, Juvenal. Muito bem. E pra finalizar, quer fazer alguma pergunta, Will? Não, eu tenho uma pergunta pra ele geral, assim. Mas pode fazer a sua primeira. Só a última, então, pra gente finalizar. Qual é o seu maior orgulho? Maior orgulho? Eu diria que o meu maior orgulho, eu acho que foi a minha formação, assim, no geral, porque saí de uma família com condições que, apesar de uma estrutura familiar muito boa, isso sim, eu sempre tive, meu pai, minha mãe, meus irmãos, a gente sempre teve uma estrutura com muito amor, carinho, né, apoio, mas assim, talvez financeiramente não era uma família que tinha tantas condições, e hoje... Eu posso falar assim, chegar numa estrutura que a gente tem hoje, de formação principalmente, não falo nem estrutura material, não é essa a questão, mas a formação que a gente conseguiu hoje, tanto na odontologia quanto na música, né, odontologia mesmo, a gente tem, graças a Deus, já recebeu alguns prêmios, já dei palestra fora do país, agora mesmo, penúltima semana a gente estava em São Paulo dando palestra no IN, que é o maior congresso da América Latina de implantodontia. Que legal. Então, essas coisas acho que são conquistas, né, que eu hoje tenho orgulho, né, em função da batalha que a gente sabe que passou para chegar, né, nesse momento e colher os frutos, né? E também sempre ressaltando que nunca é um trabalho sozinho, né? Um trabalho sempre em equipe, né? Então, hoje a gente tem algum sucesso, que não é fama, é sucesso, acho, profissional, acho que a gente pode dizer que a gente tem, porque tem toda uma equipe trabalhando em conjunto, né? Para que a gente tenha esse respaldo hoje. Então, acho que isso é muito importante também, sempre... ressaltar que nada é sozinho, sempre tudo é conquistado com o auxílio de pessoas e com trabalho de pessoas também em conjunto, né? Maravilha. E aí, Will? Manda a sua pergunta, então. Isso já engata... Perdão. Isso já engata essa última pergunta mais generalista, pode dizer assim, né? Cara, nesse 1 hora e pouquinho que a gente tá conversando aqui, deu pra ver o quanto profissional você é, o quanto... amante do que você faz, você é, e o quão bem sucedido dentro do que você se propôs, pelo menos até aqui o momento a gente conversando, você é. Então, 3 CDs legais aqui na nossa frente, isso é muito legal, uma empresa bacana que é o Odonto Vida, né, uma vida acadêmica bacana também, e eu queria assim, se você fosse deixar um conselho, ou algo que inspirasse alguém a também ser bem sucedido, independente do que fosse. Olhando hoje a tua história, viu? O que você falaria ou daria de conselho para as pessoas que estão começando agora ou estão com uma ideia de fazer alguma coisa, ideia de escrever uma música, ideia de abrir um negócio, ideia de entrar na faculdade? O que você passaria para essas pessoas que aconteceu contigo, que você viu na tua trajetória aí de meio século que você falou pra gente, mas muito bem cuidado,
pra essas pessoas, assim. Eu acho válido isso, até porque, cara, muito bacana, parabéns pelo seu sucesso, pelo que você se propôs a fazer. Bom, primeiro, obrigado, né? Eu acho que eu estou muito feliz de estar aqui batendo esse papo, a gente nem vê o tempo passar, isso é muito, muito legal, né? Mas assim, o que eu posso deixar de um conselho, vamos dizer assim, eu acho que é que as pessoas tenham foco, que é o que a gente estava falando, né? Focar numa coisa. Eu acho que a gente tem que abrir mão, muitas vezes, né? Que é a questão da disciplina. Acho que não se tem sucesso em nada se você não tiver disciplina, né? Não tiver garra também, né? Vocês são atletas, vocês sabem muito bem isso, né? A gente precisa ter foco, buscar o que a gente quer, não desistir, porque muitas vezes o que eu vejo é que as pessoas acabam se perdendo no meio do caminho, né? Da evolução aí como um todo, porque acabam pulando de galho em galho. Pô, tentei isso aqui, não deu certo agora, num tempo curto, num prazo curto, eu já vou para outra coisa. Aí começa tudo de novo, aí vai para outra, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, você ter um objetivo e persistir naquele objetivo, né, com bastante garra, com luta e muito trabalho. Não vem recompensa sem trabalho, isso é uma ilusão, né? Então, assim, eu vejo muito, tanto na odontologia quanto na música, né? A gente só consegue ter um respaldo se você tiver essas coisas, que é disciplina, foco, né, e trabalhar muito em prol do teu objetivo. E você falou uma coisa que eu acho que é muito importante, né, também, que é fazer o que você gosta. Sim. Eu sempre fiz o que eu gostei na minha vida. Eu nunca fiz nada que eu não gostasse. Isso, acho que até posso agradecer ao meu pai e minha mãe, que quando eu decidi ser músico, eles nunca disseram, não faça isso. Quando eu decidi fazer odontologia, o pai me alertou, você vai ter dificuldade financeira, a gente não pode. Mas ele nunca disse, não faça isso, né? E eu sempre fiz, e fiz com muito amor, e faço até hoje, adoro o que eu faço. As pessoas até às vezes me dizem, nossa, Vilton, como é que você dá aula, trabalha das 7h30 ao meio-dia, da 1 às 6 da tarde na clínica, ainda compõe e tudo mais. Ainda cuida dos filhos, dá atenção cuida pra dos esposa. Filhos, a família, que eu acho que é uma coisa muito importante, mas na verdade, assim, para mim não é um trabalho, não é um sacrifício. Eu até deixo de fazer algumas coisas, né, em prol disso, porque eu acabo amando muito, né, tanto a odontologia quanto a música. Então, para mim, nunca foi uma obrigação, um trabalho. Eu faço com amor, e eu acho que esse é o maior segredo em tudo. Perfeito. É isso aí. E também não adianta só amor, né? Tem que batalhar. Tem que trabalhar. A gente vai encerrando então o episódio 8 do Story Podcast. Vilton, muito obrigado pela sua presença. O Story Podcast fica em polvorosa com você aqui, com essa sua história maravilhosa. Muito prazer te conhecer, gostei muito. A gente se divertiu pra caramba. Foi um episódio muito legal. Faltava um músico pra vir aqui trazer essa energia cultural pra gente. Próxima vez eu trago a gaita, então aí a gente faz um baile. Chora, gaiteiro! Mas podemos fazer um churrasco também, pô. Tem um lugarzinho bom lá em casa. Lá, o Alex conhece, a gente faz um churrasquinho. Já põe na agenda aí. Já aproveita o Will aí também, fazer um som junto. Fazemos tudo junto, então, pô. Vamos pra cima. Obrigado pelo espaço, obrigado por bater esse papo bacana aí com vocês, mostrar um pouquinho aí do nosso trabalho, da nossa história. E obrigado a todos aí que estão ouvindo, né? E parabéns aí pelo programa, fantástico, é muito bacana. Como eu disse, eu já era ouvinte, né? Agora participar para mim foi muito legal. Maravilha. E aí, Will, quer dar um recadinho, deixar um abraço para alguém? Novamente agradecer a todo mundo, né, que tem escutado o nosso podcast, que tem mandado mensagem, que tem compartilhado, que tem aceitado o nosso convite. Agradecer também ao Thiago e a Decorare também por acreditar no nosso projeto também. Teve aqui semana passada, achou bem legal. Agradecer o Vilton, aos presentes. Os presentinhos. E fica a dica pro próximo convidado também. É, muito legal. Não gosta de presente. Só uma lembrança aí. Show de bola. Cara, eu sempre gosto de fechar, é um aprendizado, tá aqui, escutar isso.
Querendo ou não, parece que a gente toma uma posição aqui por serem a galera que tá aqui no podcast, mas, cara, você que tá escutando aí é o mesmo pé de igualdade, a gente tá aprendendo da mesma forma com que vocês que estão escutando. Então, novamente é um prazer poder fazer parte desse grupo de ouvintes que vem crescendo cada vez mais no nosso Instagram, nos nossos canais de comunicação, que estão aí inclinados através de história de pessoas bem bacanas como o Wilton a aprender. Eu acho que isso é que importa. Agradecer ao nosso amigo João aqui, que está sempre com a gente, todo mundo que apoia esse projeto. Como o Wilton falou, nada se consegue sozinho. E é cada vez mais legal estar perto de pessoas bacanas e exemplares. Perfeito, é isso aí. E assim a gente encerra então o episódio 8 do Store Podcast, onde a sua experiência cria a história. Semana que vem tem mais. Um grande abraço e até logo. Até!